Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns investimentos na prática por dois motivos. Vou mostrar como é simples você investir e o segundo motivo é basicamente mostrar que existem algumas oportunidades bem interessantes no mercado e apresentar para você alguns conceitos a respeito da estratégia de uma carteira de investimentos bem diversificada. Então esses são os objetivos desse vídeo, eu espero que você não leve isso como nenhum tipo de recomendação, afinal os ativos que eu vou investir aqui existe uma análise por trás que pode não se adequar ao seu perfil de investidor, pode não se adequar à sua estratégia de investimentos, então eu espero que esse vídeo não seja visto como uma recomendação de investimentos, e sim que você tire algum aprendizado daqui, e se você decidir, escolher esses ativos para analisar, que você faça uma análise aprofundada nesses investimentos, afinal é o seu dinheiro que está em jogo, e depois você não vai me culpar por ter feito um investimento que eu falei para você não fazer, nem comprar, nem vender, não é para você fazer nada, só assiste o vídeo e tira alguma conclusão com base nisso, aprende alguma coisa, esse é o meu papel aqui. E explicando um pouquinho aqui da minha metodologia de investimentos, eu raramente vendo alguma coisa, eu geralmente só compro, afinal o patrimônio a gente adquire, nunca vende, seria basicamente isso, então eu só compro. Lógico que existem na minha estratégia condições para que eu mantenha um ativo da minha carteira, então alguns ativos da minha carteira nos últimos meses foram sendo tirados, de alguma forma, seja uma redução na exposição, então talvez algo subiu muito a ponto de se tornar um investimento caro, na minha opinião, e existiam investimentos melhores, e aí fica aquele custo-oportunidade. Ter um investimento que já está no preço ou pegar um investimento que está descontado em relação ao seu preço justo. Então, nesse cenário, eu prefiro vender o que está caro e comprar o que está mais barato. Então, existe essa metodologia de rebalanceamento dentro da minha estratégia e investimentos que eu considero ruins, eu acabo tirando da minha carteira, que perderam os fundamentos também. Mas, no geral, eu só compro porque patrimônio não se vende, se acumula. Lógico que você não vai ficar estacionado no investimento, como eu acabei de falar, existem situações onde você pode muito bem vender, se desfazer dos seus investimentos. E agora, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo que eu vou mostrar desses dois investimentos e algumas informações interessantes também. Primeiramente, se você gosta do meu trabalho, se você acha que eu faço algo que ajuda, que agrega, deixa o seu gostei aqui, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo bom quando você deixa o seu gostei, e assim ele espalha esse conteúdo para mais pessoas, e assim eu cresço, eu consigo evoluir, eu consigo investir mais no meu canal, mais na minha empresa, e assim eu consigo trazer conteúdos cada vez melhores para vocês, com mais intensidade, com mais frequência, então todo mundo sai ganhando. E primeiro falando da minha estratégia de investimentos de uma forma geral, eu invisto de uma forma bem diversificada. Hoje eu já tenho o que eu poderia chamar de uma carteira realmente bem estruturada, bem diversificada, mas levaram mais ou menos 5 anos para que eu chegasse nesse objetivo. Hoje eu tenho 6 anos de investimentos. E na minha carteira eu tenho uma divisão que seria entre renda fixa, fundos imobiliários, ações, tem criptomoedas, investimento no exterior. Então basicamente seriam essas 5 classes de ativos, sendo que no investimento no exterior seriam divididos entre vários investimentos lá. O investimento em renda fixa teria uma divisão também. Em ações teriam ações de setores diferentes, em fundos imobiliários teriam fundos imobiliários de tipos diferentes e em criptomoedas seriam criptomoedas diferentes também. Então tudo isso tem uma certa diversificação. Mas a macro divisão seria essa: renda fixa, fundos imobiliários, ações, exterior e criptoativos. E tudo isso me traz uma renda periódica, Alguns investimentos não pagam dividendos, não distribuem lucros, outros distribuem periodicamente, outros distribuem, mas não é periodicamente, é bem aleatório. Então tem essa diferença entre os investimentos, então alguns são apenas para crescimento de patrimônio, outros são para aumento da renda passiva, que é aquele dinheiro que cai na sua conta sem que você precisa fazer absolutamente nada, como é o caso dos fundos imobiliários que pagam dividendos mensalmente e também de ações que pagam regularmente dividendos, como é o caso da ação que eu vou investir aqui. Ela tem esse pagamento frequente de dividendos, que é bem interessante, e hoje eu tenho mais ou menos nessa diversificação de 30% a 35% em renda fixa, mais ou menos uns 40% somando ações e fundos imobiliários, seria renda variável no Brasil, tem uns 5 a 10% em criptomoedas e o restante no exterior. No início do ciclo de subida da Selic, eu acabei aumentando a exposição a essa classe de ativos justamente porque o custo-oportunidade fazia sentido. Eu tinha renda variável muito valorizada, acabei vendendo muita coisa, comprando renda fixa. Nesse período, renda variável se desvalorizou, renda fixa estava pagando mais, então tive uma correção muito interessante nos meus investimentos. Posteriormente, quando existiu uma expectativa de médio
médio prazo para a Selic começar a cair, eu comecei a montar novamente uma estrutura mais robusta em renda variável. E aí foi quando eu comecei também um quadro no canal, que é basicamente a carteira pública do canal, que eu montei focada em fundos imobiliários, né? Chegou a acumular um valor bem interessante e nós acabamos surfando uma excelente rentabilidade nesses últimos tempos aí. E agora, com a renda fixa ficando menos atrativa, a tendência é que eu invista menos em renda fixa e direcione mais esses recursos para a renda variável. Tanto que é isso que eu vou fazer agora nesse vídeo. Indo direto ao ponto, o fundo imobiliário que eu vou investir aqui é um fundo que eu já tenho na minha carteira, eu tenho uma participação pequena nele em relação a outros fundos, esse inclusive é um dos motivos para eu investir nele. Outro motivo é que recentemente ele teve uma desvalorização e eu ainda considero uma boa oportunidade pelo preço que ele está e não só isso, mas também pelos dividendos que ele vem entregando nos últimos meses e nos últimos anos, inclusive, que é o MXRF11. Olhando aqui o MXRF11 no site Funds Explorer, você consegue ver que ele tem um preço por cota de R$ 10,32. Ele é o que nós chamaríamos de fundo imobiliário base 10, né, que ele é mais acessível. Nós temos aqui um preço sobre valor patrimonial de 1,05, então ele negocia com valor um pouco acima do seu valor patrimonial, o que não necessariamente é algo ruim, mas seria mais interessante se fosse menos, não muito menos, porque geralmente se tiver com um PVP muito abaixo, significa que alguma coisa ruim está acontecendo com o fundo. Não é o caso aqui, e ele também não está com uma supervalorização, né, uma sobrevalorização. Descendo aqui embaixo a gente tem algumas informações, você consegue ver, por exemplo, os dividendos pagos, e eles se mantiveram mais ou menos estáveis, né? Eu digo mais ou menos porque tiveram períodos onde ele pagou mais dividendos, né? A gente teve aqui pagamento de 12 centavos de dividendos em um certo período, foi muito interessante, e agora ele está pagando aqui 10 centavos de dividendos. Em dividend yield seria 0,95, 0,97, 0,96, ainda assim é bem interessante e acima da média do yield da minha carteira de fundos imobiliários, que girava em torno de 0,89 devido à qualidade e à classificação de alguns fundos imobiliários que eu tinha. Então aqui a gente consegue ver que ele paga bons dividendos, né? Nos últimos 12 meses aqui ele entregou um dividendo de 12,69% em relação ao valor da cota. Então basicamente aqui, né, praticamente 1% ao mês, e dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, isso que é o mais interessante. Descendo mais a gente consegue ver o gráfico dele aqui, então você pegando um prazo de 5 anos, você tem aqui um período antes da pandemia, pós-pandemia, posteriormente a isso ele já começou a cair, então a gente teve aqui um período de queda, uma grande oportunidade. Nesse período eu comecei a adicionar cotas na minha carteira, pegamos um período de subida e agora um período de desvalorização que eu considero interessante também, né? Ele chegou a bater aqui praticamente R$11, até passou de R$11 e agora ele está em R$10,32. Então considero um preço interessante para investir nesse momento. Descendo mais a gente tem algumas informações e temos aqui com relação aos imóveis, só que ele é um fundo majoritariamente de papel, então basicamente é isso. Eu não vou ficar aprofundando demais, não vou entrar no relatório gerencial do fundo para não parecer que eu estou analisando e recomendando esse ativo aqui. Se você quiser, você faz a sua pesquisa aí, tá legal? Meu papel aqui é simplesmente mostrar algumas informações, como que você analisa algumas coisinhas e mostrar o racional por trás dessa decisão. Esse é o investimento que eu vou fazer, o outro vai ser em uma ação, que é a ação do Bradesco. O Bradesco aqui no site Status Invest, que é o site que eu utilizo para analisar ações, está nesse momento custando R$12,41. Nos últimos 5 anos você consegue ver que ele sofreu uma grande desvalorização, né? Estava aqui em R$22, chegou a R$22, estava em R$20, R$21, e aí ele começou a sofrer muito ali, né? O período de 2019 foi muito turbulento para ele, e agora ele está custando R$12,41. Tiveram alguns trimestres ruins. Esse último trimestre, que inclusive foi divulgado hoje, foi positivo e ele não teve uma alta tão expressiva, né? Olhando aqui algumas informações do Bradesco, você consegue ver que ele tem um tag along de 100%, que significa que se ele fosse vendido, se o controle da empresa fosse vendido para outra pessoa, você poderia vender as suas ações ao preço que o controlador vendeu as ações. Então isso é interessante, o tag along de 100% é sempre o buscado. Ele paga um dividend yield de 8,07%, ou melhor, pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. Tem um PL, um preço-lucro de 9,65, tem aqui um PVP de 0,8 e
Isso daqui é muito interessante, porque o PVP mostra o preço em relação ao valor patrimonial. Quando você compra 80 centavos de Bradesco, você está adquirindo R$1 em valor patrimonial, em agência, em tudo que ele tem de patrimônio físico. Então é bem interessante. Geralmente, empresas que negociam a um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 são empresas que estão, de alguma forma, sendo prejudicadas, estão com déficit de alguma coisa, e não é o caso do Bradesco, né? Ele tem lucros bilionários ainda do mesmo jeito, tem aqui um ROI de 8,33, não é ruim, também não é o melhor de todos, mas não é ruim. Tem aqui uma margem bruta de mais de 30%, margem líquida de 6,18%, e fazendo um comparativo, se você olha aqui as ações do Itaú, você consegue ver que ele negocia com preço sobre valor patrimonial de 1,50, e tá todo mundo querendo comprar Itaú. Se você olha o Banco do Brasil, tá negociando com um pouco menos, mas ainda assim é mais do que o Bradesco, e todo mundo querendo comprar Banco do Brasil. Subiu pra caramba, tá todo mundo querendo comprar. Bradesco caiu pra caramba e as pessoas não estão querendo comprar, né? Então, a verdade é que o Bradesco é uma empresa gigantesca, por mais que tenha muitos pontos negativos que eles precisam melhorar, a inadimplência que eles precisam melhorar, o aplicativo que eles precisam melhorar, entre outras coisas, ainda assim é uma empresa que tem dinheiro suficiente para fazer todas essas mudanças. Mas não tem como saber, a verdade é que eu estou, entre aspas, apostando nessa empresa e eu considero um bom investimento para minha estratégia. Talvez não seja uma boa estratégia para você. A verdade é que se você tem Bradesco e você considera vender nesse momento, você está vendendo no pior momento possível, né? Essa é a verdade. Então, olhando aqui, a gente consegue ver que ele tem um patrimônio líquido de 166 bilhões de reais, né? Muita coisa. Então, é uma empresa gigantesca. Eu duvido muito que ela vai quebrar. Esse é um dos motivos, né? Outro motivo é que eu já tenho na minha carteira. Então, eu já estudei essa empresa no passado. Olha para você ver, é uma empresa que cresce seu faturamento, cresce sua receita. O lucro fica mais ou menos estável, mas é um lucro estável há 10 anos. Então, como que uma empresa dessa é uma empresa ruim? Como que ela pode negociar a um preço sobre valor patrimonial de 0,8? Não faz sentido, né, meu amigo? Não faz sentido. Então, eu considero um bom investimento por conta disso. Quer dizer que é um bom investimento? Não, por isso que não é uma recomendação. Então, agora eu vou fazer um investimento aqui. Eu já tenho na minha conta R$3.096 que eu mandei para cá. Na verdade, uma parte foi dividendos que eu fui recebendo, eu mandei o restante. E aí, clicando aqui em investir no Banco Inter, para você ver como é simples também investir, né? Pode ser por outra corretora, não importa. O Banco Inter não tá me pagando nada, se me pagar eu falo bem dele. Mas se não pagar, não falo mal, porque é uma instituição que eu utilizo, né? Aqui, basicamente, a gente vem aqui, pesquisa, por exemplo, já tá aqui embaixo, o Bradesco. Vou colocar aqui comprar. Eu vou comprar aqui 2 lotes de Bradesco e compro o restante em fundo imobiliário. Então, vou comprar aqui 200 ações. Se eu quisesse negociar de em uma ação, eu pesquisava o código BBDC3 e colocava o F na frente, né? Aí eu negociava no mercado fracionário, podia escolher de 1 a 99. Vou comprar 200 aqui para ficar mais fácil, para ser bem mais rápido. Pronto, ordem de compra enviada e executada na mesma hora. Agora eu vou voltar para o Home Broker, vou pesquisar aqui o IMXRF11, beleza, clico em comprar. Então a gente comprou 2.480, eu vou comprar aqui o restante, vou ir aumentando aqui. Pronto, já temos aqui R$600, é mais ou menos o que está lá na conta mesmo. Comprar, confirmar, executada. Pronto, acabei de fazer R$3.000 de investimento aqui nos ativos que eu considero para minha carteira, para minha estratégia, para o meu perfil de investidor, investimentos interessantes. Ambos eu já tinha na minha carteira, então para mim é mais fácil tomar essa decisão. Afinal, eu já tenho lucro nas operações, ou quando não tenho, já tenho uma posição, então é uma lógica diferente de quem está investindo do zero agora. E basicamente é isso, essas foram as operações de compra que eu fiz aqui em renda variável para minha carteira de investimentos em maio. Comenta aí o que você está investindo nesse momento, se você está investindo em ações, fundos imobiliários, no que você investiu, quais foram os ativos. Vamos incentivar uma discussão positiva aqui nos comentários e comenta também a sua opinião a respeito de Bradesco, de MXRF11. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.